Mesmo com tanta informação a respeito da alimentação dos bebês, as mamães, principalmente as de primeira viagem, ficam inseguras na hora de começar a introdução alimentar para o bebê. O que pode, o que não pode, eles já começam a ver o que o pai e a mãe estão comendo, né? Ou o pessoal que come em volta. A gente pode dividir com eles, será? Para responder essas e outras questões e mitos e outros mitos, a nutricionista Nina Hermann está aqui comigo. Se você tem dúvida, manda imediatamente para dar tempo dela responder, senão não dá tempo, tá bom? Manda já o nosso WhatsApp aí na tela para você mandar perguntinha e a Nina está aqui comigo. Bem-vinda, querida, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Nina, é certo que a gente tem dúvidas sobre a partir do momento que o bebê passa só do mamar, né? Ele vai começar a colocar a mãe vai colocar outros alimentos para ele. Existem muitos mitos em relação a isso, né? O que você mais vê em relação a isso de medo das mães? Tem muitos mitos em relação à alimentação, o que pode, o que não pode dar. Então, em geral, as mães o que elas têm mais medo é da textura, né? Elas começam a ter um receio de dar alimentos um pouquinho mais inteiros, pedaços, e elas começam a oferecer muitas sopas, muitos cremes, quando isso às vezes não pode ser não muito interessante, né, para desenvolver o paladar dessa criança. Então então existem mitos e verdades sobre a alimentação desse bebê. Vamos começar. Sal, pode? Não, até 1 ano de idade não Zero? pode, zero sal. A criança vai começar a aprender o sabor da comida e não do sal, que é o que a gente aprende, né? Então ela vai aprender que abóbora tem gosto de abóbora, que feijão tem gosto de feijão, que arroz tem gosto de arroz, que brócolis tem gosto de brócolis e não de sal. Então, a criança está aprendendo a desenvolver o paladar ainda. Então, ela está aprendendo o azedo, o que é o doce, o que é o salgado. A gente está estimulando. Então, se a gente dá só sal, acaba esse paladar deixando de ser estimulado. A gente tem também uma questão que depende muito da rotina dos pais. Às vezes, alguns pais conseguem deixar que o filho fique mais tempo, a mãe consegue 1 ano, 2 anos ficar em casa para depois voltar para o mercado de trabalho, mas alguns têm que voltar logo depois dos 4 meses da licença, outros que são autônomos voltam antes ainda. Então, assim, qual que é o momento de inserir essa alimentação na rotina da criança? Em quantos meses? A partir dos 6 meses. Para todos, em geral? Para todos, em geral. Antes dos 6 meses, a gente tem já estudos apontando que essa criança vai ter muito maior probabilidade de ser uma criança obesa. E realmente eles começam com um ganho de peso muito maior do que era para ganhar. Então, não é interessante botar antes dos 6 meses, a não ser que seja casos extremos. Mas, assim, que a gente vê no consultório, às vezes é por escolha do pai, não, já vamos dar porque é engraçadinho, porque é legal. Não, não é legal. Não está ajudando em nada a saúde do bebê. Então, melhor esperar, né? O bebê com fome come? Não. Quando a gente está fazendo a introdução alimentar, isso é uma coisa bem legal da gente saber, porque às vezes as mães falam, mas eu deixei ele a manhã toda sem mamar, para ver se ele come. E não, o mamar dá tranquilidade para o bebê. Ainda mais o contato, ele vai ficar deitadinho, ele vai descansar, ele vai ficar calmo. Pode ver quando o bebê começa a ficar com fome, ele fica irritado, ele começa a chorar. Então, quando a gente bota ele na frente de uma coisa nova, que é o prato de comida, colocando uma coisa estranha dentro da boca dele, ele tem que estar relaxado e ele tem que estar calmo. Então, se ele está irritado, ele não vai comer. Para ele é muito mais fácil tomar um mamar. Então, antes, a mãe tem que dar de mamar, um pouquinho antes, claro, não em cima, né, da refeição. E depois oferecer a comida quando o bebê estiver pleno, barriguinha cheia, bem dormido, né? Mas nunca levar ele com muita fome ou irritado, nunca. De forma alguma. Nina, tem uma coisa que também volta à rotina de algumas pessoas ligam e eu acho que às vezes por comodidade elas acabam deixando de prestar atenção mesmo sabendo que é errado. Tá lá a família reunida, obviamente todo mundo vai comer, a criança é curiosa, ela vai querer também. Aí tá lá o churrasco, monte de sal, refrigerante e a criança ela pede. Tem que ceder ao choro e à manha dessa criança? Qual é a tática para que essa criança não coma essas coisas? Se ela tiver a comida dela, ela não vai pedir. Ela pede de curiosa, porque está todo mundo comendo. O bebê perto dos 6 meses, ele já começa a ter curiosidade quando está na mesa com os pais, começa a olhar tudo.
Quando a criança está lá, por exemplo, refrigerante, ela não sabe o sabor daquilo. Se tu der a água para ela, ou talvez um suco natural, que a gente também não gosta que dê muito, mas se for isso que tem, vai dar para a criança, ela não vai saber o gosto daquilo. Então, ele está com vontade. Não, ela está curiosa. Tá curiosa. Ela somente está curiosa, ela não tem vontade do que ela não conhece. E a partir do momento que você dá a primeira vez que ela conhece o sabor, ela vai começar a pedir. Vai começar a pedir, principalmente os doces e os extremamente salgados, né? Sim. Que são os industrializados. Claro. O paladar doce, ele acaba com o paladar de tudo. Para a criança é muito mais fácil consumir o doce. Eu acabei de ter um insight aqui, tem gente que fala assim, ó, eu quis enganar meu filho e aí ele pediu o refrigerante que eu tava tomando, viu que o líquido era preto e daí eu tentei enganar, daí outra coisa, ele falou, não, eu quero esse aqui, porque ele viu a cor. Usar um copo que não é transparente. Claro, talvez isso ou talvez não toma. Ou não Porque tomar é um melhor exemplo, ainda, né? Assim, até os 2 anos a criança não pode sair dessa alimentação, né? Claro, não seria o ideal essa criança sair dessa alimentação. Sim. De comer comida mesmo, né? Sim. Não dá pra ficar dando, dá um chocolatinho porque é engraçadinho, porque gosta. E nenhuma vez só, porque depois ela vai começar a entender. Exatamente, a criança não sabe o que é aquilo. Muito bem, espero que mamães estejam bem atentas para cuidar disso e saber que tem que ser pulso firme. Nina, obrigada, querida. Até a próxima. Até.